Olá, boa noite. Uma semana após a tragédia em Santa Maria de Jetibá, mãe e filha esfaqueadas recebem alta do hospital. Vamos direto ao vivo falar com o nosso repórter Yuri Demuner, que acompanha neste momento essa alta da mãe. A Evanilda, perdeu uma filha que foi esfaqueada pelo companheiro, mas hoje vai ter alta, vai para casa, onde já está a filha adolescente que sobreviveu. Yuri, boa noite. Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, um dia relativamente feliz para essa família, A Evanilda Otto Hammer, de 45 anos, teve alta hospitalar. Ela ainda está aqui no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas já está liberada para ir para casa. O filho dela, o Gilson, que conversou com a nossa equipe, com outras emissoras também, chegou agora há pouco aqui no hospital, estava bastante emocionado, falou rapidamente com a nossa equipe. Eu apurei aqui que eles saíram lá de Santa Maria de Jetibá por volta de 5 horas da tarde, com uma ambulância fornecida pela Prefeitura de Santa Maria. Chegaram aqui por volta de 6h40 e aí o Gilson falou rapidamente com a gente, não deu muitos detalhes e entrou para resolver toda essa parte burocrática para levar a mãe dele de volta para casa. A dona Evanilda, de 45 anos, ela foi esfaqueada pelo companheiro, precisou aí, de maiores cuidados, passou por uma cirurgia, ficou internada, a informação que a gente tem é até que ficou em coma, depois foi evoluindo durante a semana passada, graças a Deus, e aí no final de semana ela foi levada para a enfermaria, apresentou melhoras novamente e hoje foi liberada, para voltar para casa, teve alta hospitalar, daqui a pouco ela já está indo de volta para Santa Maria de Jetibá nessa ambulância da Prefeitura. Quem já está lá em Santa Maria é a filha dela, a Fernanda, de 14 anos, a adolescente que também foi esfaqueada pelo companheiro da mãe, e aí ela teve essa melhora também durante a semana e ontem, no domingo, ela voltou para casa. Duas notícias boas, Infelizmente, como a gente sabe, a Angélica, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos, foi a que mais lutou ali com o padrasto e acabou sendo esfaqueada, não resistiu e morreu. De qualquer forma, a gente continua aqui no hospital, a expectativa é que a dona Evanilda saia a qualquer momento aqui, a gente já conversou com o Gilson, ele não deu muitos detalhes, mas disse que quer falar com a nossa equipe assim que a mãe sair. A gente também fica na expectativa de tentar falar com ela, caso ela tenha condição de saúde e se sinta à vontade para dar o relato dela. Isabela, são essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Agora é recomeçar a vida, da maneira que dá, com o suspeito preso, isso que fique bem claro, e a família retomar a vida dela, Obrigada, Yuri, pelas informações, viu? Olha, gente, um delegado está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. Ele é suspeito de provocar uma quebradeira em uma delegacia em Vitória. A confusão aconteceu hoje pela manhã e agora à tarde nós tentamos conversar aqui com os funcionários da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que fica em Chucutuquara, Vitória, mas os funcionários não são autorizados a dar detalhes do que aconteceu. As informações que nós temos até o momento é que um delegado veio aqui, esse delegado teria ficado revoltado com alguma situação e começou a quebrar objetos dentro da delegacia e também a porta de vidro da entrada. O caso já está na Corregedoria da Polícia Civil, aqui do Espírito Santo, em investigação. Um homem acabou baleado após trocar tiros com a Guarda Municipal em Vila Velha. O suspeito foi baleado na perna. Ele teria sido flagrado tentando assaltar uma jovem perto de uma escola. Um segundo suspeito também acabou preso. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Aribiri. O suspeito baleado foi socorrido, levado sob escolta para o hospital. O outro foi levado para a delegacia. O nome dos envolvidos não foram divulgados. Estão sendo procurados os criminosos que executaram um adolescente em Cariacica. O crime aconteceu no fim de semana, quando o menino voltava de uma padaria. A mãe do adolescente afirma que o filho não tinha envolvimento com o tráfico. Ele foi vítima de uma guerra entre os traficantes. Começou os tiros, eu fiquei apavorada. Falei, Gabriel, tá na rua. Aí eu subi as escadas correndo. Eu só vi ele encostado no muro. Ele encostou assim e já foi caindo. Aí eu desci a escada correndo. E eu cheguei perto dele, foi onde ele expirou e pronto. Eu vi ele caindo. O relato é de uma mãe que viu o próprio filho morrendo, isso na esquina de casa. Na lembrança dela, a cena que gostaria de esquecer. Já no chão da esquina e na parede próxima, os resquícios do crime. Jefferson Gabriel dos Santos tinha 14 anos. Foi morto no final de semana quando voltava da padaria, onde ele tinha ido comprar pão. Um jovem caseiro, criado por uma mãe que só soube proteger. Ele sempre foi criado dentro da igreja,
sempre na igreja, da igreja para casa, de casa para a escola. E a minha preocupação era essa, deles serem confundidos. Jefferson Gabriel tinha apenas 14 anos. É mais uma vítima da guerra do tráfico de drogas que assola diversas regiões aqui da Grande Vitória. Lá em Cariacica, no caso, a guerra é entre os bairros Santa Rosa e o Morro do Quiabo. Inocentes, infelizmente, que estão perdendo as suas vidas, principalmente quando moram em bairros próximos a esses dois que eu acabei de citar. Agora, não dá nem mais para andar na rua onde vive, infelizmente. O tráfico, inclusive, até anuncia: quem estiver na rua pode sim ser baleado. Nessas mensagens que foram espalhadas por aplicativos de texto, a ordem de sair da rua ou seria morto. Outra mensagem atribuída a traficantes avisa sobre uma retaliação pela morte do adolescente. Já nesse vídeo, os traficantes do Morro do Quiabo afirmam que não têm envolvimento com crime e fazem mais ameaças. Tá ligado que não foi nós aqui do Quiabo aqui que subiu e fez essa covardia com o menor não, mano. Nós vai subir a favela, vai acampar. Morador, fica tranquilo, morador. Não sai de casa que a pólvora vai acender mesmo, tá ligado? A tropa do avanço vai subir daquele jeito. Nós não vai subir pra matar inocente não, tá ligado? No meio do fogo cruzado, o morador tenta sobreviver. Inocentes perdem a vida pela guerra de um poder paralelo. Na escola do adolescente, o luto em forma de homenagem. Uma mãe sofre, mas tenta tirar forças para continuar a criar o filho que ficou. É uma dor que não tem tamanho, não tem como dizer. Diante de uma dor tão profunda e mesmo diante de muita fé, ela pede justiça para que outras mães não sintam a dor que ela sente e talvez sinta para sempre. Por causa dessa guerra entre o tráfico, eles estão pegando os inocentes, pessoas que não têm nada a ver, eles não estão nem aí. Eu sei que ele não foi o primeiro inocente a morrer. Eu queria que acabasse com isso para que outras mães não passassem o que eu estou passando agora, porque eu acredito também que ele não será o último. E a justiça tem que fazer alguma coisa. É uma guerra civil que o Brasil sempre perde, né? Olha, gente, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Em Viana, um homem foi espancado até a morte. O crime aconteceu na praça do bairro Marcílio de Noronha. Nessas imagens é possível ver lá no canto superior esquerdo do vídeo uma movimentação de pessoas e que começa a ficar maior por volta das 3h30 da madrugada. Hora que a imagem dessa câmera não mostra, mas o homem estava sendo espancado inicialmente por 3 rapazes. Repare só que uma pessoa passa ali na pista carregando algo e parece estar segurando, na verdade, um pedaço de madeira. Logo depois, a imagem registra uma atividade maior ainda de pessoas passando a todo momento. O crime aconteceu na praça do bairro Marcílio de Noronha, onde um grupo de pessoas estava reunido em um bar. O local estava bem cheio e com música alta. O espancamento teria começado entre 3 e 3h30 da madrugada de segunda-feira. De acordo com as informações, o espancamento teria começado logo depois de 3 jovens terem gritado no meio da multidão que a vítima estaria seguindo as 3. Alguns homens que estavam ali no local foram atrás da vítima e começaram a bater nele. O espancamento começou do outro lado da praça. O homem tentou fugir, veio correndo para cá, mas veio apanhando. Chegou a cair aqui, onde um grupo o estava espancando. Ainda com um pouco de forças, ele atravessou aqui a pista e caiu lá do outro lado. Quando, ainda de acordo com informações, um outro grupo de pessoas chegou até ali e continuou o espancamento, até o homem morrer. Essa senhora chegou a ver a vítima deitada no chão, achou que estava bêbada. Passei pro lado de cá e vi o homem caído do lado de lá. Eu fui mais perto, falei, deve ser um bêbado. E nisso eu desci, encontrei com as meninas, ainda até pensei assim, quando a gente voltar, a gente vai ajudar a botar ele para cima, porque ele estava quase no meio da rua. Quando eu cheguei aqui em cima, eu fiquei surpreso que o homem estava morto, tinha matado ele a paulada. O SAMU veio ao local e constatou a morte por volta de 4h30 da madrugada. O homem não foi identificado. É moreno e usava bermuda vermelha e blusa preta. Olha, qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser repassada ao Disque Denúncia 181.
Ainda em Viana, um homem foi morto ao tentar invadir uma casa. O suspeito foi atingido com um único tiro na cabeça. O disparo teria sido efetuado pelo proprietário do imóvel, um idoso de 70 anos. A casa fica às margens da BR-262 em Viana Sede. O idoso costuma dormir no local justamente para evitar assaltos. Os vizinhos ficaram assustados e sem saber o que estava acontecendo. A polícia militar esteve no local, encontrou a esposa do idoso. Ela disse aos policiais que o marido tem problemas cardíacos e tinha ido ao hospital porque passou mal após ter atirado contra o homem. O idoso agora passa bem, vai se apresentar à polícia para prestar os devidos esclarecimentos. Já o corpo do suspeito foi levado para o DML de Vitória. O caso está sendo investigado. No próximo bloco, preso no Espírito Santo, maníaco da praia, criminoso procurado no Nordeste. É já. Um grupo de pescadores capixabas foi resgatado no mar do Rio de Janeiro após passar 8 horas à deriva. Os 8 tripulantes da embarcação chamada Lucas Mar saiu de Marataízes há 10 dias, mas começou a afundar após um rebocador bater no barco. Eles ficaram de 11 da noite até 7 da manhã à deriva, num bote, aguardando socorro. Isso a cerca de 45 quilômetros da costa, no ponto conhecido como Barra do Rio de Janeiro. O grupo foi resgatado por outra embarcação pesqueira e levado para Cabo Frio. O grupo já voltou a Marataízes e a embarcação que afundou foi encontrada, logo depois rebocada também para o porto. Em nota, a Capitania dos Portos do Espírito Santo diz que o incidente não aconteceu em área de jurisdição da Capitania. Foi preso no Espírito Santo o maníaco da praia, um homem procurado no Nordeste. O suspeito sequestrou em Guarapari uma jovem dentro de casa e a obrigou a dirigir até Cachoeiro de Itapemirim. A imagem mostra o suspeito sentado na calçada. Por volta de 9h50 da manhã, ele vê o portão da garagem aberto e antes que feche, o bandido aproveita para entrar. Ele invade a residência dessa comerciante de 57 anos no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dentro da casa, o criminoso faz tanto a mulher como a filha dela, de 24 anos, como reféns. Eu fechei o portão, que eu tô fechando o carro, eu vi uma pessoa com um negócio na minha cintura, falou, é um assalto. Ele me amarrou todinha, roubou o que ele podia roubar, mexeu em tudo, me dá uma mochila, foi enfiando tudo na mochila. Ele queria dinheiro também? Ele queria dinheiro, queria Pix, queria cartão de crédito, queria ouro, queria joia. Pegou minha filha e falou, agora nós vamos dar uma voltinha. Essa outra cena mostra o momento em que a jovem sai com o carro da garagem. Era por volta de 10h12 da manhã. Naquele momento, ela era ameaçada com uma faca no pescoço. Eu acho que ele não sabia dirigir, por isso que ele levou. Eu falei, leva meu carro, mas deixa ela. E pelas informações que eu tive da polícia, ele é altamente bandido. O assalto aconteceu neste domingo por volta de 9h50 da manhã, mais ou menos, como a gente já mostrou nessa reportagem, né? A vítima, de 24 anos, só foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal por volta de meio-dia lá no posto Safra, na região de Cachoeiro de Itapemirim. Tudo isso depois de uma intensa perseguição da polícia. Lá, a vítima foi socorrida pela equipe da PRF e o criminoso, identificado como Messias Camelo de Carvalho, de 33 anos, fugiu correndo para o meio do mato e só foi detido 4 horas depois, escondido dentro de um galinheiro. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã de ontem, 27 de março, um indivíduo conhecido como Maníaco da Praia, que cometeu vários crimes no estado da Paraíba. As equipes conseguiram abordar o indivíduo em Cachoeiro de Itapemirim. O mesmo tinha cometido um crime de roubo com restrição de liberdade à vítima em Guarapari e seguia para Belo Horizonte quando foi interceptado pelas equipes da PRF. Olha, o suspeito, segundo a PRF, teria fugido de uma penitenciária da Paraíba. Na ficha criminal dele há casos de latrocínio e também estupro. Aqui, ele foi autuado por roubo com restrição de liberdade e já foi encaminhado ao presídio. Mais de 200 quilos de cocaína foram encontrados em um casco de navio atracado em Aracruz, que iria para a Itália. A droga foi encontrada pela Polícia Federal no último fim de semana. São 225 quilos de cocaína que estavam escondidos sob o casco de um navio atracado em um porto privado em Aracruz. O cargueiro levaria celulose para a Itália, sairia do Espírito Santo com destino imediato ao exterior, sem parar em outro porto do Brasil. Mas os mergulhadores da Polícia Federal identificaram antes essa viagem. As investigações continuam agora para saber dos envolvidos no caso.
A seguir, o uso da máscara pode deixar de ser obrigatório em ambientes fechados também. E como levar comida para a mesa sem ficar com o bolso vazio. Os detalhes em instantes. 36 cidades capixabas podem ser liberadas do uso da máscara mesmo em ambientes fechados nos próximos dias. Entre as cidades estão Colatina, Linhares, Alegre, Anchieta e Marataízes. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, para alcançar o risco muito baixo, a microrregião precisa ter um local de testagem de livre demanda, imunização de 80% da população adulta com 2 doses da vacina, 90% dos adolescentes com a primeira dose e 90% dos idosos com a terceira dose. Além disso, o Estado pode não ter mais mortes pela Covid pelos próximos 21 dias. Essa é a previsão da Secretaria de Saúde devido à queda sustentada no número de internações e também dos novos casos de Covid-19. A lista completa das cidades você confere no site tribunaonline.com.br. Agora a gente fala de um problema que faz parte do dia a dia de todo capixaba, eu tenho certeza. Como levar comida para casa com os preços tão altos? A nossa equipe foi às ruas e ouviu especialistas. Veja as dicas. Cenoura, pimentão, repolho. O valor do quilo vem aumentando a cada dia. O mesmo vale para algumas frutas como o mamão. A carne, o ovo também estão com preços mais salgados. Esses são alguns exemplos da alta da inflação e muitos itens são considerados essenciais na alimentação. A cenoura mesmo, que o valor subiu 120% nos últimos meses, promove benefícios para a visão, pele e imunidade. Mas podemos substituí-la? Nós convidamos a nutricionista Késia Lima, que vai dar algumas dicas para a gente. Outros alimentos de cores amarela e laranja também são boas opções, tanto para a visão, como a cenoura também ajuda, para o intestino, porque contém fibras. Então, os alimentos como a laranja, a abóbora, o mamão, eles também são boas opções que vão complementar muito bem essa alimentação. Encontramos o João nas compras com o filho Davi, de 2 anos. Ele aproveitou para tirar uma dúvida. Como eu posso enriquecer a alimentação do meu filho com essa alta dos produtos? Olha, é uma boa pergunta, porque a população toda sofre, né? Mas as crianças elas precisam de uma alimentação bem mais reforçada. Então, quando a gente aproveita frutas da época, a gente aproveita todas as vitaminas e minerais e além das frutas e os legumes estarem mais saborosos. Então, esteja sempre atento às promoções dos mercados, que sempre tem um dia de feira. E também olhe às vezes nas redes sociais, que tem lá, safra do mês. Aí lá vai ter, por exemplo, estamos chegando na época da mexerica, também tem a ameixa, tem a maçã. Então são alimentos que eles vão estar mais em conta, você não vai deixar de consumi-los por causa da alta do preço e ainda assim vai fortalecer tanto para a sua família quanto para o seu neném. Eduardo está desempregado e atento aos preços. Porque está subindo tanto assim as verduras, né? É uma pergunta interessante porque a gente tem a diferença da estação, né? A gente estava no verão, então a gente passa por um momento de muita chuva e ao mesmo tempo em alguns lugares mais seco. Então isso dá uma diferença no plantio, então diminui a quantidade, por isso que aumenta o valor. Segundo os economistas, 2 coisas nessa inflação têm afetado mais o produtor rural. A primeira é a alta do combustível e a segunda é que o fertilizante está bem mais caro. Tem muitos produtores que antes pagavam R$100 para comprar um saco de fertilizante, hoje estão gastando 400, então o encarecimento desse custo de produção também impacta no preço final para os consumidores. Então, e além disso, você acaba encontrando também problemas climáticos que, ora a gente tem muita chuva, ora seca. Então essas mudanças climáticas também são fatores que vêm impactando no preço para o consumidor. A inflação está em crescimento há aproximadamente 7 meses. O economista Eduardo Araújo também dá algumas dicas para quem quer driblar essa crise, evitando não ficar no vermelho. A solução mais inteligente é utilizar esses aplicativos que são gratuitos e públicos, como o Menor Preço Brasil, em que você consegue comparar preço de diferentes estabelecimentos de uma forma bem dinâmica e daí tomar a decisão se vale mesmo a pena sair de um supermercado para outro. Não tá fácil para ninguém, né? Mas a gente dá as dicas. TN2 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.